Olá, meus clarificados e clarificadas. Vamos falar deste atropelo do Chelsea para cima do PSG. Já deixa o like por aqui, porque é conteúdo gratuito para vocês, inclusive nas minhas férias. E também, claro, confere se você está inscrito no canal e comentários por aqui. Que atropelo do Chelsea para cima do PSG. Se fosse qualquer outro esporte, a verdade, basquete, vôlei, enfim, o que fosse, a chance do Chelsea seria assim 0,001%. Mas é futebol e nem sempre aquela equipe favorita e que sim, para mim é a melhor da temporada, vence e foi isso que aconteceu. O Chelsea faz um 3-0 com muito mérito, tendo uma estratégia muito inteligente e até de certa forma inesperada. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, além de, claro, algumas atuações individuais que a gente precisa pontuar. Precisamos falar também, e eu vou já tirar esse assunto do início do vídeo, colocar ele já no início do vídeo para não esquecer de jeito nenhum. A postura e a atitude do Luiz Henrique após a partida, no momento que tem ali um empurra-empurra e ele agride o João Pedro, precisa ser falada, é inaceitável e no momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não aconteceram as coletivas e ele deveria, no mínimo, e aí tô falando aqui só numa posição dele, ele deveria, no mínimo, abrir a coletiva pedindo desculpas. O Luiz Henrique é o líder desta equipe e isso é algo que simplesmente não pode acontecer, independente do que foi falado, independente de quem começou, se teve empurrão antes, se teve isso, não interessa. O Luiz Henrique não pode ter uma atitude como aquela. Então, dito isso, a gente vai para outros assuntos aqui. Eu quero falar também, e aí, obviamente, já para o final do vídeo, sobre os desafios deste PSG para a próxima temporada, com esse jogo como lição, porque tem lições importantes para mim dessa partida contra o Chelsea. Mas antes, vamos falar um pouquinho, claro, desse 3-0. A expectativa, ou na verdade a curiosidade de muita gente, eu tinha essa curiosidade também, era qual seria a postura desse Chelsea do Maresca, considerando que algumas equipes, e por exemplo, se a gente pegar a postura do Botafogo em cima do PSG, é uma postura de você se fechar muito mais e tentar jogar um pouco mais no contra-ataque, em apenas uma bola, porque no fim das contas você está enfrentando a melhor equipe da temporada. Nem foi o caso do Botafogo, no sentido de que o Botafogo não venceu com apenas uma única chance de gol que ele converteu. O Botafogo teve mais chances, mas era um contexto diferente. O PSG não iniciou aquela partida com o seu time titular, ainda que eles já tenham entrado no segundo tempo, mas enfim, não é o jogo para a gente falar aqui. Mas a curiosidade era, o Chelsea vai entrar mais fechado, com uma postura de fechar a casinha e tentar jogar no contra-ataque, assumir, entre aspas, que é uma equipe não tão madura, uma equipe neste momento não tão boa, não era a favorita para essa final, ou ia partir por uma outra estratégia. O Maresca partiu para essa segunda estratégia, para um plano em que o Chelsea tentou, em muitos momentos, especialmente no primeiro tempo, tá, espelhar o que o PSG faz, conseguiu pressionar um pouco. E quando eu digo pressionar, não é nem tanto pressionar de tantas finalizações e volume de ataque, mas de ter um pouco mais de posse de bola no seu campo e conseguiu ser um pouco do que o PSG é nas suas partidas. Os gols saíram em velocidade, em espaços deixados pelo PSG, muito mais no contra-ataque, na velocidade, do que necessariamente nesta pressão. Mas o Chelsea fez, vou falar especialmente agora do primeiro tempo, um jogo coletivo muito positivo, de muito controle e também de muita eficácia justamente nessa velocidade. Os lançamentos, os contra-ataques que acontecem pelo ataque direito do Chelsea mostraram uma fragilidade muito grande nesta partida do lado esquerdo do PSG. Foi um dos pouquíssimos e raríssimos jogos ruins do Nuno Mendes na temporada. E também duas coisas, especialmente desse lado esquerdo do PSG, que deixaram a desejar na partida deste domingo. Primeiro, a gente normalmente nunca vê o Nuno Mendes ou o Hakimi, né, do outro lado, sozinhos, sem ter
um companheiro do lado, enfim, sem ter um segundo jogador ali, estarem completamente desprotegidos. É muito difícil, porque o Kvaratskhelia, ou que seja do outro lado, o Doué ou o Barcola, voltam muito para justamente fazer essa marcação dupla e ter o PSG ataca e defende com o coletivo, justamente para que não exista tantos espaços e que não o mano a mano sempre tem um homem na sobra. E não foi isso que aconteceu. O Nuno Mendes fez uma partida ruim, especialmente no primeiro tempo, e muitas vezes era um PSG que tinha esses momentos completamente desprotegido, dando muito espaço. Isso não é comum para o PSG, mas é algo que o Luiz Henrique vai precisar pensar para a próxima temporada. Já já eu falo um pouquinho sobre isso, porque está dentro daqueles desafios que eu quero trazer para o Luiz Henrique para a próxima temporada com esse PSG. Foi, então, um PSG que, para mim, deu esses espaços porque não tinha esse homem de cobertura, não tinha essa marcação com pelo menos 2 jogadores que normalmente acontece, e também o lado esquerdo da defesa com o Beraldo hoje falhou bastante. Eu tinha um receio de que isso já pudesse acontecer no jogo contra o Real Madrid, falei isso aqui, que apesar do Beraldo ser um jogador muito promissor, com muita qualidade, é um jogador muito jovem ainda, que ainda tem muito a evoluir. Não é um jogador pronto, não é um jogador que entrega o mesmo resultado que o Pátio entregava. Então, eu tinha um pouco desse receio contra o Real Madrid. O Beraldo fez uma boa partida contra o Real Madrid. Contra o Chelsea, isso não aconteceu. E assim, dentro do que a gente espera do Beraldo, é natural, porque é um jogador, repito, ainda é evolução, jovem, que ainda tem pontos a evoluir, que ainda tem ali uma inconsistência natural de uma evolução de carreira que o Pátio não apresenta. Então, essas duas falhas específicas, não a falha específica de um jogador, mas essas duas falhas no esquema, no jogo do PSG, hoje, para mim, foram cruciais nessa partida, nessa derrota do PSG, especialmente no primeiro tempo. O Chelsea fez uma partidaça. Eu não acompanho, não vi todos os jogos do Chelsea na temporada, longe disso, mas tenho a impressão que foi a melhor partida do Chelsea na temporada, tá? Isso aqui, repito, é uma impressão, porque eu não assisti todos os jogos do Chelsea na temporada. Mas é uma notícia muito boa para esse Chelsea, porque o Chelsea inicia a temporada com a gente tendo muitas dúvidas de quem vai jogar, de quem vai evoluir, de quem não vai evoluir. Era uma equipe que a gente imaginava um início de trabalho que fosse demorar bastante, mas deixa um gostinho muito especial nessa reta final de temporada, com a chegada do João Pedro. O Chelsea mostrou, inclusive assim, fisicamente o time, especialmente no primeiro tempo, mostrou que estava melhor do que o PSG, mostrou muita intensidade, repito, fez muito do que o PSG faz nas suas partidas e mereceu demais, especialmente por esse primeiro tempo. No segundo tempo, inclusive, eu até tuitei isso, o início do segundo tempo, para mim, era o que seria o primeiro tempo, porque o PSG teve mais posse de bola, pressionou lá em cima, conseguiu ter a posse de bola no seu campo de ataque, fez algumas jogadas bonitas, alguns jogadores participando bem, mas o Sanches, que era tão questionado, e enfim, continua sendo, mas ele fez uma grande partida, fez pelo menos ali 2 ou 3 defesas que normalmente eu, inclusive, não esperaria. Então, tirando as defesas do Sanches no início do segundo tempo, aqueles primeiros 20, 25 minutos do segundo tempo foram, para mim, o que seria o primeiro tempo. E aí, depois, a verdade é que o ritmo das duas equipes fisicamente cai bastante. Obviamente, o Chelsea já tinha feito um 3-0, não tinha muito... Não precisava, né, se expor tanto, não tinha muito a necessidade de ser tão intenso. Quem tinha que correr atrás era o PSG, mas fisicamente a sensação é que, assim, os jogadores já estavam esgotados, e aí, para mim, isso passou um pouco também para o mental. O Chelsea soube usar isso, foi inteligente. O João Neves foi expulso. Não é um perfil do João Neves aquele tipo de atitude. E então, enfim, e também, por mais que a gente fale aqui que o Cucurella é um jogador chato, etc, blá, 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 não é para se fazer. E
o PSG acaba perdendo muito ali da cabeça e do que é não soube perder, né? Não foi um PSG que, nesse sentido, soube perder. E fisicamente, acho que isso mostrou bastante na reta final da partida. Dito isso, e inclusive se você está por aqui até agora, não esquece de deixar o like, hein? Quero falar um pouquinho sobre o desafio do Luiz Henrique para mim, que eu não tinha identificado com tanta clareza ainda para a próxima temporada, e com essa partida pode ser um desafio para este PSG, e também individualmente de algumas peças que talvez o PSG precise trazer. Para a gente virar a página e fechar esse Mundial de Clubes, uma ótima notícia para a seleção brasileira é o João Pedro. Obviamente que quem acompanhava ele, enfim, o Fred trazia isso aqui, enfim, com muita informação, né, com muito conteúdo, porque obviamente é o nosso correspondente que acompanha bastante o quanto que o João Pedro estava merecendo, a evolução, as qualidades e etc. Mas é uma muito boa notícia que ele siga este alto nível no Chelsea, com muita gente vendo agora, inclusive, até para parar com a história de que, quem é João Pedro, né? Então, agora vocês já sabem quem é João Pedro. Mas é uma muito boa notícia para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira, que o João Pedro tenha feito essa reta final de Mundial tão bem, porque é bom para ele, um novo momento na carreira dele, trocando de time, em que ele começa muito bem. E a gente sabe que a seleção brasileira precisa de um 9, ainda que não seja aquele 9 super centroavante, não é um 9 fixo, né? Não é um goleador, não é um cara como, por exemplo, um Lewandowski, um Haaland, não é essa o João Pedro, o que talvez até possa ser bom, porque tem uma mobilidade ali maior. Enfim, vamos ver o que o Ancelotti vai fazer com isso, mas é muito boa notícia. Voltando então agora para o PSG, para mim ficou muito claro que o Luiz Henrique pode ter um desafio muito grande com a sua defesa, com equipes que não tentem ficar com a bola, equipes que não briguem com a posse de bola com o PSG, mas que sejam mortais no contra-ataque. Por quê? Em algumas partidas nessa temporada, o PSG sofria muito com equipes que conseguiam pressionar o PSG, que tinham a bola, brigavam com a bola com o PSG e conseguiam pressionar. E, por exemplo, o jogo contra o Aston Villa, que o PSG perde, né, no jogo de volta, que ele chega a abrir 2-0 e depois o Aston Villa vira, é uma partida em que o PSG... Claro, tem um contexto de que já tinha feito 2-0, teve ali sim uma sensação de que já vencemos outro jogo, já estamos fazendo 2-0 aqui, a partida acabou. Mas quando o Aston Villa consegue ter a posse de bola e faz uma pressão absurda no PSG, e cruzamento, e bate-rebate, o PSG fica completamente perdido, não é à toa que sofre os gols, e quando este tipo de pressão acontecia, o PSG não se defendia tão bem. Essa era um dos pontos fracos do PSG na temporada passada. A questão é que era muito difícil você ter a bola com esse PSG e pressionar este PSG. Então, por isso, muitas equipes que tentaram fazer isso não conseguiram, mas as que conseguiram, assim, o PSG ficava perdido. Foi esse o caso do Aston Villa e outras, enfim, minha memória não é tão boa, mas esse deixa muito claro para mim essa falha ou esse ponto fraco do PSG na temporada. E o jogo de hoje, deste domingo, contra o Chelsea, mostra que talvez o Luiz Henrique tenha o desafio agora de ajustar a sua defesa para equipes que não tentem ficar com a bola, não tentem pressionar tanto, não façam esse tipo de jogo de pressão no ataque, mas sim aproveitem os espaços e o contra-ataque justamente no estilo de jogo do PSG, com a bola, com a pressão alta e com aquela ronda que o PSG muitas vezes faz perto da área do adversário. Foi isso que o Chelsea fez, foi assim que o Chelsea conseguiu, especialmente os seus 2 primeiros gols, e talvez isso seja um problema para a temporada que vem, se mais equipes, e grandes equipes, né, porque a maioria das equipes não faz a tentativa de tirar a bola do PSG, mas não tem qualidade para ser tão eficaz no contra-ataque.
outras grandes equipes tentavam dividir a posse de bola com o PSG, também serem protagonistas com o PSG. Então, isso não acontecia, né? Da equipe dar a bola para o PSG e ser eficaz nos contra-ataques. E talvez, nesta temporada, o PSG enfrente grandes equipes que não se fechem lá atrás porque precisam se fechar, mas sim porque jogam assim, mas têm um contra-ataque mortal. Então, é um desafio para este PSG da temporada que vem. Dito isso, é um PSG que não deve ir ao mercado com grandes contratações. Não é mais o perfil deste PSG. Quem está esperando algo nesse sentido, para mim, vai se frustrar. Não tenho essa expectativa e vai me surpreender se o PSG, por exemplo, for atrás de uma grande estrela, de um jogador acima ali de 26, 27, de 25, eu diria até, viu? E que já tem uma carreira tão grande no futebol. Vai me surpreender se o PSG for atrás de algum jogador neste perfil, independente da posição. Mas o PSG, na minha opinião, precisa subir o nível do seu banco de reservas. Porque o Barcola, beleza, acho que ele sendo o reserva ou o Doué sendo o reserva, ok, eu acho que você não cai o nível da equipe. Mas você precisa de um reserva para fazer a posição do Dembélé, ou seja, o falso 9, não pode ser um 9 como o Gonçalo Ramos, a gente já sabe que não funciona como plano A, é um plano B do Luiz Henrique, e o que o Luiz Henrique nem gosta tanto. Então, se o Dembélé não está, vira um pouco de Deus nos acuda, ainda que você possa fazer as opções com Barcola, Kvaratskhelia e Désiré Doué, né? Um deles fazendo o falso 9, não é o ideal. Para mim, o PSG precisa de um atacante para fazer para ser o substituto do Dembélé, fazendo o papel de falso 9. Além disso, o PSG precisa de um reforço na zaga, precisa de um zagueiro na direita, em especial, porque, enfim, muitas vezes o Pátio e o Beraldo são zagueiros canhotos, né? E o Marquinhos é quem normalmente é o titular ali na posição direita. Mas o Lucas Hernandes, para mim, não é um jogador que tem mantido o nível dessa zaga e precisa de mais um zagueiro no mesmo nível. E, além disso, acho que precisa de reposição para lateral, porque você não tem jogadores que cheguem perto do que são Hakimi e Nuno Mendes. Não acho que será possível fazer contratações nas duas laterais, mas pelo menos uma das laterais você precisa ter um jogador com um nível mais próximo ou do Nuno Mendes ou do Hakimi, porque o PSG perde muito quando não tem um desses jogadores, quando não tem um jogador para substituir o Dembélé, quando não tem um jogador para substituir na defesa o Pacho ou o Marquinhos, e quando não tem um jogador para substituir o Nuno Mendes ou o Hakimi. Então, para mim, são os desafios do PSG para a próxima temporada. Vamos ver como que este time vai lidar agora, depois de uma grandíssima temporada que não se apaga com esse 3-0, com essa derrota. Claro, seria muito bom para o clube ter mais um título, fazer uma temporada perfeita, mas a grande temporada do PSG, o que os torcedores sonhavam, o que era a grande estrela que faltava para esse time, era a Liga dos Campeões. Então, não é essa derrota, nesse sentido, que vai apagar a temporada do PSG. E o PSG, para mim, na próxima temporada, começa como o time a ser batido, o grande favorito. E o Luiz Henrique sempre diz, né, que o PSG não pode ser favorito à Liga dos Campeões, sendo que ele nunca ganhou uma Liga dos Campeões. Pois bem, Luiz Henrique, agora pode, porque já tem uma Liga dos Campeões, então a gente vai ver como é que esse PSG vai lidar com isso, como é que o Luiz Henrique vai lidar com isso também, e claro, o que é que pode chegar ou não de mercado para essas reposições para a temporada que vem. Por aqui no canal, eu sigo de férias e fiz vídeo do Bahia, vou continuar indo aos jogos do Bahia nesse mês de julho, mas não garanto vídeos porque até então, com o Mundial de Clubes, eu ainda vim aqui gravar depois o PSG, mas agora vou ter alguns dias de realmente completa desconexão dessas coisas. O Bahia, vou no jogo na terça-feira, mas depois o Bahia faz 2 jogos fora, então não prometo vídeos por aqui, mas sigam
conectados, se inscrevam no canal se você não está inscrito ainda, para não perder caso apareça algum vídeo por aqui. Se você me encontrar pela Fonte Nova, grita meu nome, se quiser tirar uma foto. Não ligo, ao contrário, adoro falar com vocês na Fonte Nova e claro, conhecer outros tricolores é muito legal. Esse final de semana, no jogo contra o Atlético Mineiro, foi super especial receber o carinho de vocês. Então podem falar comigo sem problema nenhum. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Boa semana pra todo mundo.